Uma das séries mais icônicas de super-heróis que não tem ligação nenhuma com Marvel DC chegou ao seu final. E todo mundo estava um tanto apreensivo, ao mesmo tempo ansioso com essa última temporada de The Boys. Será que o final foi muito bom? Será que foi muito ruim? Ou será que foi nem lá nem cá? Meu nome é Dmitry, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, quando estreou The Boys foi um sucesso estrondoso, chamou muita atenção justamente porque era uma coisa bem diferenciada, principalmente se tratando do gênero de super-heróis, né? A gente estava já muito saturado de histórias muito parecidas, como por exemplo da Marvel ali também, que querendo ou não foi a que mais saturou, né? A DC tentando fazer a mesma coisa, sem contar que a maioria desses aí já eram personagens bem populares, como Superman, Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha, alguns outros que estavam crescendo também, como Doutor Estranho, Besouro Azul, Pantera Negra, Esquadrão Suicida. E aí veio The Boys, uma história em quadrinhos que ninguém conhecia direito, personagens completamente abaixo do radar do grande público ali, né? Sem contar com uma história bem mais pesada, bem mais ácida ali também, com violência, com palavrão, né? E acabou superando várias expectativas ali quando estreou, justamente por esse diferencial, por ter essa coisa mais realista, mais pé no chão, essa visão de como seria um super se eles trabalhassem para uma corporação multibilionária ali, né? E depois de muito tempo a gente teve a última temporada ali, né? Depois de 5 temporadas, 2 spin-offs, na verdade um spin-off só, né, com 2 temporadas ali, né, e com outros já sendo planejados, a gente vai dar o veredito final sobre o final de The Boys, mas não antes de lembrar de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, lembrando que a nova meta é 4.000 inscritos antes do final de 2026, então já se inscreve aí pra gente bater essa meta e deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fizeram tudo isso? Então bora fazer a review do final de The Boys. O que eu vi até mesmo em algumas entrevistas, né, principalmente do pessoal do roteiro e da direção da série, é que eles tinham um certo pânico em relação a esse final, né, principalmente para não ser igual a Game of Thrones. Cara, imagina você ter uma série muito boa, mas com um final tão ruim que acaba virando um referencial para que outras séries tentem evitar fazer o mesmo ou tenham medo de acontecer a mesma coisa, né? Com Stranger Things aconteceu uma coisa bem parecida, inclusive, tinha esse certo medo, né? Só que assim, eu não vou mentir, eu não assisti Game of Thrones, eu tenho preguiça, vou falar a verdade mesmo, e depois de tanto que falam desse final, nem sei se vale a pena assistir ou não, né? Pelo menos falando por mim, né? Só que assim, em quesito de uma série muito boa com um final muito ruim, não acho que The Boys tenha chegado a esse nível, pelo menos falando na minha humilde opinião aqui, né? Mas também não foi aquele final super, hiper, mega, blaster, apoteótico que muita gente estava esperando, o que a série provavelmente merecia. Se eu tivesse que resumir a temporada, a série não, mas a temporada, só essa última temporada em uma palavra, eu diria talvez anticlimático. Porque tente imaginar, por exemplo, você vai fazer um bolo ali de chocolate gostoso, muito bom ali, né, que todo mundo gostaria de ter uma sobremesa, né, e você tem todos os ingredientes certinhos ali que você precisa, mas eu não sei, alguma coisa dá errado no meio que você está fazendo a receita. Talvez você tenha exagerado um pouco demais com um dos ingredientes, ou exagerado um pouco de menos, talvez tenha passado um pouco do ponto na hora de colocar no forno, mas enfim, na hora você vai comer o bolo e deixa um gostinho não tão doce assim, não é aquele gosto gostoso que você estava esperando. É mais ou menos isso que essa última temporada de The Boys transmite um pouco, né? Começou muito bem, acho que até a metade da temporada a deixar com bastante expectativa do que a gente pode ver ali nessa reta final, na luta final contra o Capitão Pátria ali também, deixa ganchos muito interessantes, eu acho que acendeu muito a esse elemento mais de crítica política, até religiosa que eles conseguiram colocar, já tinha uma certa crítica religiosa em temporadas anteriores, mas aqui acenderam muito mais, né? Tanto que teve foi engraçado, né? Porque, tipo, na mesma semana em que saiu o episódio do Capitão Pátria tendo essa revelação de que ele, na verdade, era o Deus vivo ali, né? Saiu a mesma imagem do Trump ali se imaginando como Jesus Cristo. Tipo, e se fosse combinar não daria certo, né? Mas é aquela questão, tipo, será que é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte, né? Então, acho que, assim, tava melhorando bastante. Tinha muita camada ali pra ser explorada até a metade da temporada. Só que aí, de repente, do meio pro final, as coisas já começam a se perder. Eu acho que cometeu alguns dos mesmos erros que já tinham nas temporadas anteriores, principalmente ali na terceira e na quarta.
que eram alguns arcos talvez bem desnecessários. Aliás, não são nem os arcos em si, mas acho que muita coisa que, tipo, tava sobrando ali, né? Então, de novo, a gente tem aquela questão do francês com a Kimiko, que, sinceramente, assim, eu não vou mentir, eu já falei algumas vezes aqui, eu nunca shippei francês e Kimiko. Muita gente shippava, eu não. Eu gostava dos dois juntos, acho que era uma excelente dupla, tinha uma boa química entre eles, mas eu preferia muito mais que tivesse ficado só como casal do que realmente só com... preferia muito mais que tivesse ficado só como amigos do que se tivessem virado um casal, né? Mas não, encaminhou tudo ali pra chegar no final dos dois finalmente ficando juntos, pra depois acabar assim. Eu pelo menos fiquei contente que pelo menos foi um casal que acabou por conta da morte de um deles, de um sacrifício de um deles ali, do que se eles decidissem simplesmente não ficar mais juntos, né? Mas ainda assim... tipo, eles agradam os fãs por um tempo, mas só pra dar um certo elemento de que alguma coisa muito errada vai acontecer. Eu falei de Francês e Kimiko, mas acho que tem muitos outros personagens aqui, muitos finais, que tipo, entregou o que a gente gostaria, mas acho que não da forma como deveria, entende? Então, por exemplo, a Espoleta, uma personagem que foi introduzida antes, era apenas uma baba-ovo ali do Capitão Pátria, a gente nem sabe direito quais os poderes dela, a gente sabe que ela sai algumas faíscas quando ela estala os dedos, mas a gente não sabe se o poder dela é de fogo, poder de calor, poder de combustão ali, que nem o Bakugo lá do Boku no Hero. Ela morreu e a gente nem sabe direito ainda quais são os poderes dela, né? Mas no episódio que colocaram ali um pouco mais sobre ela, alguns outros personagens, ficou uma coisa bem interessante ali, né? E simplesmente mataram ela, mataram a personagem. E acho que assim, por mais que tenha sido muito bom essa participação no episódio em si, talvez tivessem explorado um pouquinho mais a personagem, alguns episódios antes, ou na temporada anterior, ao invés de só colocar ela como mais a tiete ali do Homelander. Então, tipo, colocaram coisas bem interessantes, mas não souberam explorar. A mesma coisa com o Black Noir, que acho que foi o personagem que mais ferraram ao longo da série. Tipo, o Black Noir original já era mais interessante ali também, aí de repente mataram, e aí de repente perceberam que não deviam ter matado e colocam um outro personagem no lugar pra dizer que era o Black Noir, e aí até colocaram um elemento interessante naquele episódio que mostra um pouco dos personagens, só pra colocar ele pra morrer da forma mais idiota possível. Mano, o tanto que eu tava torcendo pra rolar uma briga entre o Noir e o Profundo ali também, e desperdiçaram isso. Acho que eles não deviam ter matado o primeiro Black Noir, ou já que mataram, deviam deixar morto mesmo. E falando no Profundo, esse também é outro personagem que, assim, ele passou mais do que deveria, beleza, acho que deixaram por conta de ser um elemento mais cômico, mais de humor ali também, né? E assim, tipo, mas eu acho que o final dele foi muito fácil, por assim dizer. Acho que foi muito pouco do que ele merecia. Porque se ele não era pra ser morto pelo Black Noir, ele podia ter sido morto pelas criaturas ali aquáticas também, como foi que aconteceu. Mas a morte dele foi tão rápida, foi tão, tipo, não deu aquela satisfação que a gente tava querendo do personagem também, tipo, inclusive por um breve momento eu tive muito medo de ele ter uma espécie de redenção ali. Acho que talvez nas temporadas anteriores, até a segunda temporada, podia ter essa chance, mas que bom que não foram por esse caminho, né? Assim, falando por mim, na vida pessoal, assim, na vida real, eu até acredito na redenção também, né? Só que assim, pra roteiro, acho que o Profundo já tinha ultrapassado esses limites também, né? Mas assim, que bom que ele teve aquele final, mas podia ter sido melhor, sei lá, tipo, realmente mostrar os peixes atacando ele, um monte de tubarão, de piranha, ou mesmo aquelas capas também de lago japonês partindo pra cima dele, teria sido muito mais gratificante. E assim, eu tô dando alguns exemplos pontuais pra tentar encaixar tudo num vídeo pra não ficar com 3 horas de duração, que é o que realmente poderia ficar só falando o que aconteceu em The Boys. Pô, o Leitinho, que bom que ele voltou pra família, mas... E adotou o Ryan ainda, legal, teve um bom final pros dois, mas enfim... Tipo, a gente viu que o Leitinho mudou muito e de repente mudou muito de novo. Foi tipo, da água pro vinho, do vinho pra água, muito rápido. Teve, sei lá, a Mana Sábia, que obviamente surgiu para ser uma espécie de artifício do roteiro, que podia ser bem aproveitado, mas foi descartada também. Soldier Boy, a gente teve uma reunião ali de Supernatural, beleza, teve o fanservice, mas só ficou por ali. Teve alguns ganchos por conta do spin-off de The Boys que vai ter, né, que vai se passar ali nos anos 40, 50, 60, não lembro exatamente agora, mas que vai ter meio que a versão mais nova do Soldier Boy, da Tempesta também, né? Vai ter também o The Boys México, enfim, eles deixaram alguns ganchos aí
do que poderia acontecer, mas acho que nenhum doeu tanto mais do que Gen V, né? Pra quem não sabe, Gen V já foi cancelado, não vai ter terceira temporada, e até aí, beleza, incomodou algumas pessoas, principalmente a atriz que fazia Marie, né? Só que assim, tava terminando The Boys, faria sentido cancelar Gen V, né? Só que o que realmente dói é porque não souberam aproveitar Gen V dentro do universo The Boys. Isso que é muito ridículo, é muito sacana. Pô, venderam na temporada anterior de Gen V que a Marie era incrivelmente poderosa, era uma das poucas que podiam bater de frente com o Homelander, e na hora ela só levou um grupo de sobreviventes pra longe ali, pra ficar longe do Capitão Pátria. Só isso. Tipo, uma das personagens que mais podia bater de frente com o Capitão Pátria, que mais podia ajudar, não serviu de nada ali praticamente. É justamente aí que bate essa questão que eu falei do bolo. Você tinha todos os ingredientes, mas não soube como usá-los. E aqui era exatamente a mesma coisa. Você tinha várias coisas ali que podiam ser usadas contra o Capitão Pátria, que era o ser mais poderoso desse universo de The Boys ali, né? Mas não souberam utilizar, descartaram tudo muito rápido praticamente. Beleza, tem um tal vírus ali que passou tipo, sei lá, uma temporada inteira de The Boys, uma temporada inteira de Gen V, fabricando esse vírus pra acabar com ele, mas não deu porque ele tomou o V1. Beleza, até aí ok, dá um certo senso de urgência ali. Aí tem a Marie, que é tão poderosa quanto ele, podia usar os poderes de dominação de sangue, podia tirar o composto V do sangue dele, mas não utilizaram, simplesmente colocaram aqui pelo fanservice e já descartaram a personagem. Tem os poderes do Soldier Boy, deixaram o Soldier Boy na geladeira, literalmente, e tentaram trazer isso pra Kimiko, assim, de última hora, sabe-se lá por quê, né? Enfim, eles tinham muita coisa ali e não souberam aproveitar quase nada. Tipo, tinham várias cartas e decidiram jogar todas fora. E é claro, tem os dois momentos principais aqui, acho que dos dois personagens principais aqui, o protagonista e o antagonista, os dois lados da mesma moeda, que são o Bruto e o Capitão Pátria. E assim, não sei o que dizer direito desses finais, porque o Capitão Pátria, beleza, eu acho que foi muito legal ver ele perdendo os poderes ali, né? Tentando voar e não conseguindo, ele apanhando pro Bruto, chorando ali, implorando pra continuar vivo. Mas aí de repente simplesmente mata ele ali daquela forma. Beleza, eu entendo, uma coisa parecida com os quadrinhos, mas tipo, teria sido muito mais satisfatório se ele tivesse permanecido vivo, trancado numa prisão, numa cela ali também, talvez perdendo a insanidade por conta que ele não era mais o tal Deus que ele acreditava ser, né? E, tipo, até o momento que ele tava apanhando pro Bruto e chorando, tava excelente, era muito satisfatório ver. Aí quando ele morre, tipo, tá, ok, é isso que eu falo, é muito anticlimático. Enquanto o Bruto em si, beleza, ele conseguiu a missão dele, conseguiu a vingança que ele queria, de certa forma salvou o mundo ali, só que aí de repente meio que ele voltou para aquele lado canastrão dele, aquele lado bem FDP, para poder soltar o vírus e matar todo mundo. E aí vem o Rio e impede isso. De novo, uma coisa que é bem parecido com o final dos quadrinhos, mas de novo, é muito anticlimático, porque esse é um outro erro que eles colocaram na temporada. Um monte de momentos que eles apareciam, principalmente do começo até a metade, era essa né, sempre batendo na mesma tecla, que precisavam do vírus, só que o vírus era muito potente, ia matar todos os supers, não podia fazer isso porque senão ia matar a Annie, a Kimiko e outros supers que eram legais ali também, né? Mas aí, então, ficaram batendo muito nessa tecla o tempo todo, tipo, sei lá, acho que uns 4 ou 5 episódios só batendo nessa tecla, que era muito cansativo isso, pra no final o Bruto meio que, ok, ele já teve a sua satisfação ali pela sua vingança, mas decidiu meio que acabar com tudo porque ele percebeu que estava sozinho no mundo. A esposa morreu, o garoto que era filho dela não queria nem saber dele, e de repente vê que o cachorro morre ali também, né? Que eu já vou dizer que, primeiro, não se mata bichinho assim, pode matar quem quiser na história, mas bichinho não se mata se você deixa vivo. E segundo, só mataram ali de 47 do segundo tempo só pra dar essa reviravolta ali no Bruto, achando que ele finalmente ia seguir o resto da vida que ele ia ter, né? Mas não, ele precisava ter essa missão de ser o cara canastrão que quer acabar com todo mundo. Tipo, não tinha... eu entendo o que eles tentaram dizer, tipo, agora que ele tá sozinho, não tem muito mais por que seguir em frente, então vamos acabar com todo mundo mesmo. Mas acho que a forma foi tão blé, então foi tão jogada assim também, que não tem esse impacto. E é claro, também tem o Rio e a Luz Estrela, que acho que ficaram um tanto apagados aqui, principalmente a Luz Estrela. Eu entendo que ela tava com aquela pressão, tipo, que ela era a grande super-heroína, o rosto contra o Capitão Pátria ali também, mas aí tinha muita coisa acontecendo
com apoiadores dela e ela estava se sentindo culpada por isso, mas acho que eles não souberam aproveitar tão bem, acho que não souberam tirar vantagem disso, e aí beleza, até ela com o Rio em alguns momentos ficava muito... Tinha alguns momentos que eram interessantes, mas de resto ficava tão... A gente tem que colocar alguma coisa aqui só pra dizer que eles estão juntos ainda, pra colocar, pra ver se ficar com aquela expectativa, será que ficam juntos, será que não? Aí aparecem os dois juntos ali, bonitinhos, já esperando um filho, legal, beleza. Até tem um certo fechamento de roda ali, fechamento de ciclo, quando a gente vê que eles estavam justamente na calçada, perto, em frente à mesma loja, onde tudo aquilo começou, porque foi no mesmo lugar onde a namorada anterior do Rio foi foi morta pelo trem-bala ali também, né? Tipo, ok, legal, um fechamento de ciclo, mas meio que tipo, sabe o que fizeram por fazer? Aliás, falando do trem-bala aqui, eu já ia me esquecendo, tipo, que acho que talvez seja o melhor momento dessa temporada, tá? Ou um dos melhores pelo menos na minha opinião, né? Que foi a morte dele, tudo bem, eu entendo que muita gente não tenha curtido até essa morte, eu particularmente talvez teria deixado mais pra frente, talvez ali num terceiro episódio, mas é tão legal ver que, tipo, acho que foi o personagem que melhor teve evolução na série ali também, deixou de ser mais um cara que gostava de fama, realmente se tornou o herói que ele queria ser. Acho que o momento que ele desviou da mulher quando ele estava fugindo do Capitão Pátria mostra isso, porque ele não cometeu o mesmo erro lá do começo da série. E o mais legal também é que, tipo, ele foi morto pelo Capitão Pátria, mas ele não tava se borrando de medo, ele não tava implorando pela própria vida, ele morreu rindo da cara do perigo, rindo da cara do Capitão Pátria, e isso que é mais satisfatório também, né? Tipo, ele teve seu arco de redenção e ele morreu sabendo que tava perdendo pra um cara que, sinceramente, não valia tanta coisa assim, né? Tipo, era só um bebê chorão, um bebê mimado, birrento ali, né? Então, tipo assim, não que a morte dele seja satisfatória, mas o sacrifício dele, o fim do arco dele, realmente foi bom. Podia ter durado um pouquinho mais na temporada, mas foi muito legal ver, acho que, tipo, de todos os personagens, que o Trem-Bala foi o que melhor teve o arco ali. Beleza, eu sei que muita gente fala do Capitão Pátria, mas aí acho que se deve muito mais por conta do roteiro mesmo, né? Principalmente pela atuação do Anthony Starr, então continua o Capitão Pátria continua sendo o melhor personagem em relação a isso, né? Acho que a principal pérola da série, mas o arco do Trem-Bala talvez seja o melhor. Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre a quinta temporada de The Boys. Eu não acho que vai chegar a ser essa ideia, tipo, nossa, uma série muito boa com um final muito ruim, como muita gente fala de Game of Thrones. Tudo bem que eu não vi Game of Thrones, como eu falei, mas se comparar, com, por exemplo, com o final de Stranger Things, acho que conseguiu entregar muito mais coisa do que a série da Netflix, né? Mas ainda assim deixou um gosto um tanto agridoce ali também. Teve muita coisa, acho que eles acertaram muita coisa em relação ao final dos personagens, seja morte, seja redenção, seja uma nova vida ali depois da missão acabar. Mas acho que o desenrolar dessa história é que pega, sabe? Que deixa tudo muito anticlimático, tipo as coisas acontecendo muito rápidas ou acontecer por acontecer ali, né? Acho que eles podiam ter aproveitado um pouco mais, tipo, por exemplo, que nem eu falei com o Capitão Pátria, que podiam deixar ele vivo pra viver como um mero mortal agora que ele tinha perdido os poderes. Acho que o Bruto também podia simplesmente viver, tocar a vida dele por ali também, né? Até porque ele não tinha muito mais pra onde ir, ele já tava com câncer, provavelmente terminal ali, né? Mas enfim, eu acho que acertaram muita coisa, mas erraram muito na execução, talvez, né? Acho que no desenrolar, tipo, era tudo... Uma coisa que podia ser muito apoteótico, ficou anticlimático ali o final. Acho que desperdiçaram muita coisa que já tinham apresentado em Gen V, sério, eu acho que estragaram Gen V só pelo fato não de terem cancelado a terceira temporada, mas por terem trabalhado muita coisa ali na série que ia ser importante pra The Boys e simplesmente descartaram. A Marie se tornou uma personagem mais ridicularizada ali, acho que ridicularizada não seria a palavra exata, desperdiçada, acho que essa seria a melhor palavra, uma personagem mais desperdiçada desse universo que The Boys criou. Então acho que foi muita sacanagem isso também. Agora eu entendo a decepção, principalmente da atriz, quando cancelaram a série de Gen V, né? Mas enfim, eu acho que acertaram muita coisa em quesito de ideias, mas em quesito de execução já perdeu um pouquinho a mão. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, então vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti.
Mas e vocês? O que vocês acharam do final de The Boys? Vocês acharam que é tão ruim quanto Game of Thrones? Vocês acharam que ficou muito bom esse final? Ou vocês acharam que nem lá nem cá? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de The Boys, que é fã de super-heróis, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Lembrando que a meta é 4 mil inscritos antes do final de 2026 e não falta muito pra isso, então se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!